E aí, turma, como vocês estão? Cansados já? Terceiro dia, dormiram bem de ontem para hoje? Não, eu também sou assim, quase não durmo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito velho e novo ao mesmo tempo, chamado ferramentas digitais. Então, é uma coisa que a gente já utiliza, para quem utiliza, é uma coisa que precisa ser utilizada por quem não utiliza. Então, a gente vai só debater algumas ideias desse conceito, que não é novo, repito, é um conceito que já é utilizado por muita gente, sem saber que faz isso. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa mistura de ferramentas de produtividade digital. Ok? Elivanaldo Silva, meu nome, para quem não me conhece, Caruaru, Pernambuco, Belo Jardim, aquela regiãozinha ali, bem pelo sotaque vocês acabam percebendo um pouquinho. Vamos lá. Para começar, o que é isso? Uma ferramenta digital. Ferramenta digital é todo aquele conceito que temos quanto à usabilidade de uma aplicação no meio digital. Nada de novo. Então, temos a utilização de recursos em mídia digital, seja ele no velho computador, que se a gente contar num censo, a gente vai ver que 10%, acho, da população tem um computador em casa, computador PC. Notebook, a gente evolui um pouquinho mais. Smartphone, 3 por pessoa. Então, a gente tem um conceito de ferramentas digitais numa amplitude de sistemas operacionais diferentes. Então, essas ferramentas digitais que utilizamos, elas também precisam ser adaptáveis. Da medida de quê? Da medida que eu possa acessá-la. Então, essa ferramenta digital, além de ser uma ferramenta para uso no meio digital, ela tem que ser adaptável ao uso pessoal, ao uso empresarial, ao uso que eu preciso utilizá-la. Porque, às vezes, a gente tem algumas ferramentas, podemos dar o exemplo de sites. Alguns sites foram desenvolvidos em algumas aplicações, algumas linguagens, que eles não se adaptam ao smartphone. Você, às vezes, acessa alguma aplicação, tipo essa que eu estou informando, que ela não se adapta, ela fica com o layout todo distorcido. Então, essas ferramentas digitais, elas também precisam se adaptar aos sistemas operacionais, aos equipamentos que estamos utilizando. Então, ela evolui através desses dispositivos eletrônicos, como exemplos os próprios computadores, os smartphones e outros que vão surgir. Geladeira, ar-condicionado, o Tesla. Isso quer dizer que as ferramentas digitais vão estar lá? Claro. A IoT, que é a internet das coisas, para quem não conhece, ela é a adaptabilidade do que a gente tem no meio digital para as coisas. Então, as ferramentas digitais, para serem utilizadas também, vão precisar se adaptar às coisas, e não apenas a esses equipamentos eletrônicos. Continuando. Trazendo agora essas ferramentas digitais para o conceito da produtividade. Então, quando a gente pensa em produtividade, a gente quer recurso financeiro, status, coisa que leve a nos dar a alegria de conseguir fazer. Exemplo. Então, a produtividade dessas ferramentas vão nos proporcionar dentro dessa usabilidade, dentro desses conceitos que a gente está colocando, fazer coisas que não conseguiríamos fazer. Exemplo, uma edição de um documento através da nuvem. Quem edita um documento, em momentos de segundo, que esqueceu em outro estado? Eu esqueci lá no meu computador. Eu esqueci minha apresentação no escritório da empresa. Não. Hoje tudo é digital, tudo é integrado. Então, essas ferramentas digitais buscam justamente a produtividade.
independente do local que você estiver, você vai conseguir ser produtivo. Temos a questão de efetuar o gerenciamento de tarefas, que também podemos fazer através dessas ferramentas. Podemos organizar nossa vida financeira através de ferramentas digitais, que também estão integradas em plataformas de nuvens e não estão presas em simples memórias dentro de um PC, dentro de um computador e um notebook. Essa é a ideia da ferramenta digital e da integração de produtividade. Eu poder utilizar qual ferramenta que eu preciso de forma capaz a eu levar essa minha produtividade a qualquer canto e a qualquer plataforma, porque eu posso utilizar ela desde um notebook, desde um smartphone ou desde uma geladeira, quem sabe. Esse é o conceito de termos esse conjunto de ferramentas no meio digital para que possamos ter o acesso e possamos ser sempre produtivos. Nisso eu vou trazer aqui o conceito do Prezi, que é justamente em cima dessa apresentação que eu estou fazendo. Cri, 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 cri. Bom, enquanto ele corrige ali, o que é o Prezi? Vocês viram que tem um jeito diferente de apresentar. Tem o famoso PPT, que a gente utiliza, o PPTX, mas a gente tem que, com essas ferramentas digitais, sempre dar um passo à frente, quando tornamos produtivos. Porque se a gente pensar que a ferramenta digital evoluiu e eu continuar a utilizar alguns conceitos, alguns meios produtivos arcaicos, que não são arcaicos, é apenas uma visão diferente dessa minha ferramenta de... Isso, pode continuar, é o próximo. Isso. Agora. Então, isso é o Prezi, é uma apresentação simples. Não está na hora de reuniões virtuais mais envolventes? Conheça o Prezi Video, a ferramenta de apresentação virtual criada para o trabalho remoto. O Prezi Video conecta-se à sua ferramenta de videoconferência preferida, trazendo qualquer conteúdo na tela com você para uma experiência mais envolvente que proporciona uma reunião mais profissional e personalizada, e convida a interação de ambos. Respira, ferramenta digital faz isso. Ferramenta digital nos ajuda e às vezes acontece dos empecilhos. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos lá de novo. A gente consegue agora. Tranquilo, vamos passar por Todoist. É nosso link, eu sei, a gente está sofrendo com o link para carregar as coisas também nos nossos computadores. Então tem uma galerinha utilizando aí para fazer download e o link auxilia um bocado quanto a isso. Bom, vamos lá. Enquanto eles corrigem, o Prezi é justamente essa ferramenta de apresentação que nos auxilia a utilizar formatos diferentes e compartilhar de forma mais facilitada apresentações. Então, tem um conjunto de ferramentas, de códigos, dentro dessa plataforma, que você pode reutilizar algumas apresentações de outras pessoas e compatibilizar ao seu tipo de apresentação que você for fazer. Essa apresentação eu peguei de um colega que já também utilizou para uma determinada atividade, eu adaptei a que ia fazer hoje. Então o Prezi, ele tem esse conjunto de ações que a gente pode estar trabalhando.
Não está na hora de reuniões virtuais mais envolventes? Conheça o Prezi Video, a ferramenta de apresentação virtual criada para o trabalho remoto. O Prezi Video conecta-se à sua ferramenta de videoconferência preferida, trazendo qualquer conteúdo na tela com você para uma experiência mais envolvente que proporciona uma reunião mais profissional e personalizada, e convida a interação de ambos lados com respostas na tela usando texto, imagens e GIFs. A melhor parte é fácil. O Prezi Video se conecta instantaneamente às suas reuniões virtuais. O modo de barra lateral se encaixa ao lado de sua ferramenta de videoconferência e, com um clique, importe suas apresentações de PowerPoint, Prezi ou Google Slides. Depois, use os modos de visualização para controlar como a sua audiência experiencia. Tá, vamos para o Todoist. O Prezi não quer facilitar a nossa vida, não. Pronto, o Todoist é uma ferramenta de organização pessoal. Então, geralmente, o que é que um desenvolvedor, o que é que uma pessoa comum faz? Vou no supermercado e quero uma lista de coisas para trazer. Então, eu consigo organizar nessa ferramenta as coisas, as tarefas, a dinâmica que eu tenho no meu dia a dia. Então, eu tenho uma reunião de 3 horas, ele vai me avisar. Eu tenho uma ação para fazer junto a uma equipe ou uma comunidade que a gente conversa, eu vou poder agendar isso. Então, essa ferramenta, além de proporcionar a ação de organizar tarefas de forma fácil, ela também vai me dar lembretes para que eu possa fazer isso. Trazendo isso para o lado corporativo, eu posso colocar diversas ações para um projeto e distribuir a demanda dessas tarefas quanto às pessoas que estão correlacionadas a essa tarefa e cada pessoa saber o que vai fazer para que aquele projeto como um todo ele possa ser desenvolvido em sua plenitude. Então, o Todoist é outra ferramenta que também vai auxiliar, independente da plataforma, utilizada pelo usuário para poder fazer essa ação e organização de suas tarefas quanto a isso. Passa para as imagens, deixa o vídeo. Não, tranquilo, vamos para... Deixa os vídeos aí, a gente... Pode liberar. Tem dificuldade, mas também tem facilidades. Exemplo, o link da apresentação, ele tem, eu acho que uns 40 a 50 caracteres. Aí a gente tem uma ferramenta chamada encurtador. 5 caracteres ali, já liberei a apresentação. Ferramentas digitais. Então, é em cima disso que temos também o Seja, que para quem não utiliza, é uma mão na roda. Por quê? PDF, tecnicamente, ele é um formato, o quê? Não editável, tecnicamente. Quando eu gero um PDF, a obrigatoriedade dele é ser não editável. O PDF tem isso como essência. Só que existem ferramentas online que nos permitem fazer da nossa produtividade, eu só preciso mudar a Eu só preciso mudar... Oi? Eu só preciso mudar uma data de um PDF. E eu não tenho o arquivo original. Uma ferramenta de edição de PDF, eu consigo fazer isso. Vai ser o arquivo original? Não. Por quê? Porque o PDF não é editável. Ele vai gerar um novo PDF, um novo arquivo. Então, o PDF mantém sua essência. Eu apenas crio um novo
PDF, um novo arquivo. Então, eu vou conseguir mesclar, juntar, vou conseguir cortar, editar. Então, ou seja, dentro desse conjunto de ferramentas de produtividade, também vai nos auxiliar dentro dessa cultura do imediatismo que temos, do acesso rápido, do que precisamos fazer para ontem, nos auxiliar. Então, tem ferramentas, que é esse exemplo que eu quero estar trazendo para vocês, que vão nos auxiliar em ser mais produtivos, independente de onde estamos. Detalhe importante. Primeiro, é essencial. Eu tenho que saber que elas existem, independente de qual a função que ela vai fazer, independente do que eu quero fazer com elas. Vamos lá? Segundo, o que é que falta ser criado? Se eu sou um desenvolvedor, se eu sou uma pessoa de empresa, se eu sou alguém que trabalha com isso, eu já tenho que ter essa visão do que não existe e já pensar em dar soluções para aquilo que eu tenho de necessidade. Então, são detalhes importantes quanto a isso. Pode mudar? E o mais importante de tudo, não menos importante, a gente precisa ter foco. Por quê? Não é só uma ferramenta digital que existe. Não só são as ferramentas da Microsoft, da Google, que eu consigo utilizar como ferramentas de produtividade. Lá tem uma gama enorme. O mundo tem um monte de ferramenta, mas eu preciso ter foco em saber trabalhar, em saber em que eu quero utilizar para manter essas ferramentas digitais dentro do meu conceito. Na produtividade de negócios, é esse imediatismo que temos, que vamos colocar essas ferramentas digitais à prova. E, principalmente, o conhecimento que eu tenho quanto à utilização de qualquer ferramenta digital. Seja ela uma edição de Word, uma edição de um doc, uma apresentação diferente, com um formato diferente, um jeito diferente, ou seja, eu estar dinamizando a utilização dessas ferramentas através dos sistemas operacionais, através das plataformas existentes que eu tenho. Pode mudar. Trazendo para o conceito que isso agora está onde? Quer dizer, já estava. A pandemia apenas acelerou essa produtividade que temos. Então, essa produtividade que tínhamos lá nos escritórios, nas empresas, nas indústrias, para onde foram? Para o home office. Então, existia já isso. A questão é, começamos a utilizar e ver isso cada vez mais. Então, o conceito da ferramenta digital que temos é utilizarmos isso independente do local, da hora, do momento que precisamos. Então, essas ferramentas digitais que de produtividade estavam apenas restritas a escritórios e indústrias, agora estão abertas a qualquer espaço. Pode mudar? Nisso vimos ali também que a internet, a questão da velocidade, vai contribuir cada vez mais para acessarmos ainda mais essas ferramentas. E a pergunta é, até onde essas ferramentas vão? Como eu digo, the import and not for limits. O importante é não ter limites, seja as ferramentas ou seja os nossos conceitos. Não podemos ter limites, principalmente nós como produtores de conteúdo, produtores de ações, produtores de ferramentas que vão nos auxiliar a ser cada vez mais produtivos e ágeis dentro desse contexto que a cada vez vemos de uma velocidade, seja para entretenimento, seja uma velocidade de conhecimento, seja uma velocidade de colocar tudo à prova. Então, precisamos fazer esse mundo girar, fazer essas ferramentas serem conhecidas por a gente e também transmitir
a nossos colegas, aos nossos colaboradores, às pessoas que estão dos nossos lados, que possam utilizar determinadas ferramentas que vão auxiliá-las no dia a dia, seja lá nas indústrias, nas empresas, ou seja nas tarefas residenciais. Pode mudar? E vem o que eu venho questionando a vocês. O mundo não para. Apesar da pandemia ter vindo, colocado todo mundo em casa, ninguém ficou parado. Todo mundo tinha que faturar, precisava se alimentar. As empresas precisavam faturar, ganhar dinheiro, manter as coisas girando. Vocês precisavam de salário para quem estava envolvido na questão do trabalho. Vocês precisavam conseguir metas, precisavam estabelecer ações dentro do contexto que cada um tinha. Então, isso não parou. A questão do mundo quanto à evolução não parou. E, como eu estou dizendo, a pandemia ela não colocou nada novo. Ela apenas acelerou o que já existia. A questão do Meet, que é uma outra ferramenta digital, que era utilizada para grandes empresas fazerem reunião. Ficou conhecida por pessoas para poder fazer aniversários entre pessoas, cantar parabéns. Então, era uma coisa que já existia. Ela apenas trouxe, através dessas ferramentas digitais, através do momento pandêmico que estavam passando, para a tona. Então, essa é a visão macro. Aí fica a pergunta, essa visão macro, temos o que a gente tinha antes, o que a gente tem agora e o que a gente vai ver no futuro? Fica isso para a cabeça de cada um, observar se estamos utilizando essas ferramentas ou se ainda vamos precisar de novas ferramentas. Porque daqui a um mês, a gente não sabe o que vai acontecer devido a todo esse contexto tecnológico que está ocorrendo. Pode mudar. Fica justamente essa pergunta para vocês. Aonde estamos inseridos dentro dessa realidade de uso das ferramentas digitais? Eu ainda estou um homem das cavernas, utilizando o PPT, salvando coisa no e-mail, porque é isso que a gente faz quando a gente precisa transferir dados. Fazer ações arcaicas e não utilização de ferramentas existentes que cabe a cada um buscar a ferramenta que precisa, seja um gerenciamento financeiro, seja um organizador de tarefa, seja uma ferramenta de produtividade para X, Y ou Z, para aquela ação que eu preciso, e colocá-la em prática, que é isso que você precisa. Não apenas ter o conhecimento, executar e ser favorável quanto ao profissionalismo que você tem. Buscar utilizar essas ferramentas, independente qual seja, e utilizá-las da forma correta, da forma que você vai se dar bem utilizando elas. Pode mudar. Perguntas. 5 minutinhos temos. Oi, tudo bem? Sim. É de onde teu nome? Eu sou o Lucas, sou daqui de São Paulo mesmo. Eu trabalho com agronegócio, eu vim conhecer aqui, gostei muito das ferramentas, quero aplicar no meu time. Sim. Mas hoje a gente trabalha com diversas plataformas. Tem ferramentas de gestão da Microsoft, tem o Todoist que você mostrou. Como que eu integro isso? Eu tenho que escolher uma e fazer todo mundo, convencer todo mundo a utilizar a mesma? Aí pensamos nos desafios. Várias plataformas, várias ações que eu preciso, vários conceitos de usabilidade, porque tem pessoas de 60 anos que precisam utilizar, tem pessoas de 15 que nasceram com a tecnologia. Então, essa é a pergunta que precisamos também responder. Não é a pergunta que a plataforma vai responder, mas como colocar ideias diferentes, ações diferentes, plataformas diferentes para integrar. O que já existe em algumas ferramentas é a integração daquilo, login. Então, às vezes, a gente acessa com o login do Google muitas ferramentas. Então, há integração de algumas ferramentas através daquilo, login.
isso é o palco que a gente tem que debater justamente isso. Como fazer o logon dentro dessas ferramentas, conseguir integrar não só as ferramentas, mas também as pessoas quanto a ela. Então, é um desafio, não só do conceito das ferramentas digital, mas é um desafio social. Colocamos a própria pandemia. A pandemia nos estampou na cara a diferença de quem tem acesso à internet e quem não tem acesso à internet para simplesmente buscar o conhecimento, a educação. Então, repito, não é algo que não tinha. Tinha, apenas cresceu, evoluiu e mostrou dentro dessa conjuntura tudo que a nossa realidade estava lá e a gente não observava. Então a pandemia veio, mostrou que a gente precisa integrar agronegócio com robótica, precisa fazer desenvolvimento de drones para fazer a verificação de plantações. Então há um conjunto. É como eu estava vendo ontem, uma palestra ali que me perguntou o que é que um advogado tem a ver com impressora 3D. Ficou na minha cabeça isso. Um advogado utilizando uma impressora 3D, praticamente nada a ver. Sim, deve ter uma aplicabilidade dentro da profissão. Dentro da medicina, a gente consegue observar a prótese e tudo mais. Aí volta a dizer, são ferramentas que precisamos integrar e também integrar os profissionais para que isso possa ocorrer. Mais alguma? Estou com um tempinho ainda? Mais alguém? Valeu, campeão. Meu nome é Eduardo. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta para você, que eu já perguntei muita coisa lá perto, né? Mas ele me despertou também um complemento daquilo que você falou. Eu acho assim, dentro de uma empresa grande, depende do nível de tamanho da empresa que você tem. Provavelmente você, por exemplo, tem uma visão e você tem uma ideia daquilo que você quer fazer. Eu acredito que você deva primeiro começar, se você gosta de uma ferramenta, acha que deve integrar, comece a fazer testes com projetos pequenos, equipes pequenas. Principalmente aquelas que têm similaridade de cultura, talvez de idade, de crenças. E pensa assim, aquilo que dá certo vai pegar. Porém, você nunca vai ter um único software. Você vai ter tribos, como nós temos tribos de pessoas que são interdependentes, porém elas atuam de forma em nichos. Então você vai ter nichos onde o mesmo aplicativo funciona melhor porque é um pessoal no chão de fábrica que precisa de umas interfaces mais simples e amigáveis, mas o pessoal de engenharia usa o mesmo tipo de objetivo de interface, mas de uma forma mais complexa, entendeu? E talvez você ter camadas onde você tenha mais um nível de aplicação, onde você consiga pelo menos o básico você unir todos. Claro que não vai faltar um pouco da minha turma, que é o desenvolvimento, né? Mas eu acho assim, a gente tem que também tomar cuidado com o que a gente quer muito que seja o futuro da empresa. Muitas vezes não é a gente que vai determinar. Muitas vezes você tem que fazer que nem o pai, dá para os filhos as experiências, né? Dá para os filhos as experiências e as turmas e as equipes vão tentar deglutir aquilo. E se for algo que vai pegar, vai pegar. Você perdeu o poder, você não vai ter nem o poder disso, entendeu? Claro que como na cultura você pode sentar o tacape e jogar abaixo, mas é melhor que as pessoas aceitem aquilo. Então é um jogo de cabo de guerra. Você morde, assopra, solta uma ferramenta, puxa e vai. É uma experiência, né? Em cima disso do que o Eduardo está falando, a gente vai ter justamente essa multidisciplinaridade dos profissionais. A gente vai ter que ceder um pouco do nosso conhecimento técnico, independente da finalidade. Lembra do foco que eu falei? Eu posso chegar até um determinado local, mas eu não posso dar o atestado médico, porque eu não sou médico. Mas eu vou ter que dar a ferramenta para que esse médico possa fazer uma consulta remota para conseguir uma solução para um determinado paciente. Então, há camadas, como o Edu está falando ali, e a gente pode se utilizar dessas ferramentas digitais nas competências que a gente tem e poder utilizá-las, pôr em prática e fazer a integração nas ações que a gente precisa dar foco e ter foco. Então, essa experiência de uso de ferramentas de produtividade no meio digital é justamente esse um dos desafios. Como fazer essa integração? Como colocar a cada pessoa uma tarefa para que cada pessoa utilize
ou a mesma tarefa, ou a mesma ferramenta, ou ferramentas diferentes, e consiga dar o resultado que a empresa quer. Às vezes nós, como líder de uma determinada equipe, como coordenadores de um determinado setor da companhia, temos que mostrar o resultado, a meta, tudo bem. Mas só que tem que ser o resultado do todo, da equipe como um todo. Então serve justamente disso. Eu pegar essas fases, eu pegar esse movimento que eu estou observando, que não é simples, repito, integrar pessoas que não mexem com ferramentas, com pessoas que nasceram com as ferramentas, é difícil. O conceito de gestão vai ser difícil. O conceito tecnológico de uso vai ser difícil. Mas esse é o desafio, essa é a pergunta, e fica ainda a pergunta de: o mundo vai evoluir, as coisas vão evoluir, e aonde vamos parar? Não sabemos. Sabemos que não precisamos ficar parados onde estamos. Precisamos evoluir o código da programação, precisamos evoluir as ferramentas e precisamos, principalmente, colocar isso em prática. Porque é bonito a gente chegar, falar, achar interessante e passou. Não, a gente precisa tirar isso do papel, precisa tirar isso da cabecinha da gente, para que sejamos diferentes. Muitas ideias são criadas aqui na campus. 6.000 pessoas, 7.000 pessoas, fora o que passa lá fora. Quantas ideias passam na cabeça? Quantas se perdem? Muitas. Então, é essa a necessidade que temos como pessoas da área de tecnologia. Não só a gente desenvolver, mas ter a capacidade de sair da nossa cabeça, conseguir transformar e conseguir transformar o outro, que é o mais difícil, mas somos capazes para isso, ok? Concluído. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Qualquer coisinha, tá o meu Instagram ali, é Livonaldo Silva. Quem tiver dúvidas, depois a gente está ali na bancada, pode nos procurar. Obrigado, um excelente evento e até a próxima.